Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse review aqui eu vou estar fazendo um review da limpeza das cordas do contrabaixo. Eu tive perguntando a alguns amigos o que eles faziam para limpar as cordas do contrabaixo quando elas estavam sujas, já sem brilho, sem definição. E como eu estou tocando contrabaixo na igreja por dificuldade de encontrar um baixista e por não ter alguém para tocar o contrabaixo, então aí eu tô tocando o contrabaixo na igreja, e como as cordas dela do baixo estão um pouco velhas, daí eu perguntei a alguns amigos o que eles faziam, o que eles usavam para limpar as cordas do contrabaixo. Então aí me falaram sobre cozinhar as cordas do contrabaixo com água, mas só que eu tive pesquisando e vi que apenas cozinhar as cordas do contrabaixo não ficava legal com o passar do tempo. Com o passar de uma semana mais ou menos, voltava tudo a mesma coisa e ficava ainda as cordas piores do que estavam antes, sem ter fervido a corda. Então aí alguns amigos me falaram sobre o thinner, que o thinner limpava bem e deixava um timbre como se fosse nova. Aí então eu corri atrás do thinner, procurei um thinner, arrumei um thinner, e aí esse review é em demonstração desse teste. Garrafa de 1 litro e botar as cordas, e depois a gente joga o thinner dentro da garrafa de 1 litro, 150 ml de thinner, beleza? E vamos lá. Nem bem agitei ainda, já tá soltando um pouquinho a sujeira, estão vendo? Agora eu vou agitar ele por uns 15 minutos mais ou menos. Aqui eu já agitei por 15 minutos. Eu agitei por 15 para demorar mais. Vocês podem ver ó, a cor que tá o thinner. Olhem lá não sei se dá para vocês verem o ferrugemzinho, várias sujeiras. Estão vendo? Ó, ao fundo como tá de sujeira.
beleza? Olhem lá a terra, suor, ferrugem que ficou dentro do copo, né? Então, Bom, galera, tem um mês e alguns dias que eu fiz o review da limpeza das cordas do contrabaixo. E agora, depois de um mês, vamos ver como é que está o timbre das cordas em relação ao que estava antes, as cordas sujas e depois das cordas limpas, que eu fiz no mesmo dia o review da corda suja com a corda limpa. Lógico que vai estar tudo editado como se fosse um vídeo só, mas foram em etapas que eu gravei, em duas etapas que eu gravei a corda velha, o som das cordas depois limpa no mesmo dia. Lembrando que vai estar a mesma configuração no contrabaixo, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, pelo que eu queria mostrar aqui para vocês é que nesse vídeo vocês podem ver que o gráfico praticamente é o mesmo no início, tá vendo? Para vocês verem que não teve nenhuma alteração no som, que o som foi o mesmo para ambos. Vocês podem ver o gráfico, tá vendo? Praticamente cordas velhas e cordas novas, depois antes do tiner e depois do tiner. Então não teve nenhuma variação no som, o som foi o mesmo para cada um. E o que eu percebi antes do tiner e depois do tiner foi que parece que deu até mais deu um aumento no som do contrabaixo, entendeu? Tipo assim, as cordas ficaram com mais
com mais brilho, né, com mais sustain também, e aumentou também o som. Não que o timbre teve o poder de aumentar o som, mas a gente sabe que quando as cordas são novas, a tensão da corda é uma, e quando as cordas ficam velhas, a tensão da corda é outra, por motivo que vai esticando, afinando, né, e você vai também executando nas cordas, né, surrando as cordas. Então você percebe que o timbre muda muito, perde também o brilho, perde, né, a ressonância, fica mais baixa, fica mais abafada. E o que eu percebi no primeiro é que as cordas ficaram abafadas, estavam abafadas no primeiro gráfico, né, com as cordas velhas. E depois do timbre as cordas ficou solta, brilhosa, como se estivesse nova. Aqui embaixo é depois de um mês, as cordas depois de um mês, você pode ver o gráfico lá, ó. Tá praticamente o mesmo, quase. Então, olha lá, dá pra perceber que depois das cordas de um mês o gráfico praticamente é quase o mesmo. Pode ter variado um pouquinho, só que eu toquei com mais intensidade talvez, mas o gráfico praticamente é o mesmo também. Então, depois de um mês as cordas perderam um pouco mais o brilho, mas continua ainda como se estivesse nova. É como se as cordas agora, depois de, né, novas, quando a gente começa a tocar com elas novas, ela depois de um tempo começa a ficar macia, a ficar mais acentuada, né, a tirar mais aqueles agudo, estridente, estalado, tira mais aquele estalado e ela fica mais macia. Então tá aí, espero que vocês gostem do review. Valeu!